Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Aline Cavalcante e aqui é um espaço para falar de beleza, aquela beleza que vem de dentro para fora, que não se preocupa só com a embalagem, mas principalmente com o conteúdo. E hoje a gente vai falar de desenvolvimento pessoal, falar um pouquinho sobre mindset, como alcançar aquela mentalidade da mulher poderosa. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve, toda semana vai ter novidades. O conteúdo de hoje está embasado num livro que chama Mindset, da Carol Dweck. Ela é uma cientista e psicóloga norte-americana e esse livro dela virou best-seller, vendeu muitos e muitos exemplares e você já deve ter ouvido falar desse termo Mindset, que nada mais é do que uma programação mental ou simplesmente a mentalidade, a forma como a gente pensa e como a gente encara as dificuldades, os desafios da nossa vida. E a forma como a gente pensa determina muito do nosso comportamento e como a gente encara tanto os problemas quanto novas aprendizagens, novos conhecimentos. E para essa autora existe basicamente dois tipos de mentalidade: o mindset fixo, o mindset crescente. Eu vou explicar para vocês cada um deles e você vai conseguir se identificar, né, qual tipo você é. E no final eu vou te dar 4 passos para você se desenvolver cada dia mais. Todo mundo tem sonhos, todo mundo tem objetivos, todo mundo tem vontade de ser cada vez a melhor versão de si. E para isso acontecer, é preciso que a gente tenha a programação mental correta. Então vamos lá. Mindset fixo. São aquelas pessoas que acham que as habilidades são inatas, ou seja, que a gente já nasce com determinados talentos e eles não mudam. A gente não consegue aprender e evoluir no decorrer do tempo. Ou eu sei, ou eu não sei. Ou eu sou bom nisso, ou eu não sou. Essas pessoas costumam falar muito assim: fulano nasceu com aquele dom. Ou ele conquistou tal coisa porque ele é bom naquilo, ele nasceu daquele jeito. E se ela acha que ela não tem determinado talento, ela não é muito boa naquela coisa, ela nem tenta, porque ela já coloca na cabeça dela que ela vai fracassar, que não vai dar certo. Então, para não se expor, para não errar, ela prefere nem tentar. É uma proteção que ela faz. Essas pessoas costumam não gostar de feedback, então elas são mais reativas. E o sucesso dos outros acaba incomodando um pouco, elas se comparam muito com outras pessoas. Já deu para perceber que esse tipo de mentalidade não é o ideal. Qual é o ideal então? As pessoas que têm um mindset crescente, ou seja, a mente aberta. São pessoas que focam nas soluções e não nos problemas. Elas acham que sempre elas estão em constante evolução e podem aprender qualquer coisa, desde que se dediquem para fazer aquilo. O foco não está nos nossos talentos e nas coisas que a gente nasceu sabendo, mas o foco está no esforço. Ou seja, quanto mais eu me esforçar, quanto mais eu correr atrás, quanto mais eu me dedicar, mais resultados eu vou ter. O sucesso dos outros inspiram essas pessoas. Elas pensam: se tal fulano conseguiu, eu também vou conseguir. E isso é algo bom. Quem tem um mindset crescente ouve as críticas, avalia essas críticas, aprende com essas críticas e tenta evoluir. Elas não são reativas. E quanto mais obstáculo, mais elas persistem. Você já conseguiu se identificar se você está com um mindset fixo ou se você está com um mindset crescente? E olha só, por que eu falei está e não é? Porque o mindset crescente nos dá essa oportunidade. Ninguém é. Quando a gente fala que a gente é de um jeito, a gente está fadado a ser aquilo. É algo imutável, mas quando a gente fala está, é uma condição que pode ser alterada, que pode ser mudada. Se eu estou numa condição desfavorável, mediante o meu esforço, a minha persistência, eu vou mudar essa condição. Se a minha condição é favorável, eu continuo no movimento de permanecer assim e também vai necessitar de mim um esforço. Então o verbo estar sempre deve substituir o ser.
Se você está numa condição de mindset fixo, eu tenho 4 dicas para você evoluir para o mindset crescente. Então vamos lá. Primeira dica: estude, se abra para novos conhecimentos, para novas aprendizagens. Quando a gente começa a estudar determinado assunto, quando a gente tem curiosidade para aprender, é como se fosse uma sementinha que está sendo plantada. E essa sementinha, conforme o passar do tempo, conforme eu for me aprofundando naquela aprendizagem, naquele conhecimento, essa sementinha vai crescendo, vai germinando, vai realmente, expandindo e tomando um espaço que vai me deixar cada vez melhor naquilo. Eu lembro que quando eu casei com 33 anos e eu não sabia cozinhar, não tinha prática de cozinhar. E isso me causava assim uma pontinha de preocupação. Será que meu marido vai gostar da minha comida? Como será que vai ser essa dinâmica em casa? E eu fui me aventurando, fazendo, e foi incrível assim o feedback que eu recebi dele. Acho que no primeiro mês de casamento ele disse para mim que eu cozinhava melhor do que a mãe dele. Isso foi com certeza um grande estímulo. Até hoje eu não gosto de cozinhar, mas eu faço e eu acho que eu desempenho muito bem essa tarefa. Inclusive aqui vai uma dica para quem é mãe, a estimular o esforço dos filhos e não a inteligência deles ou os atributos deles. Quando a gente fala para uma criança, você é inteligente, ou você é bonito, ou você é alguma coisa, a pessoa acaba relaxando. Se eu sou inteligente, logo eu não preciso estudar. Mas quando a gente enfatiza o esforço, a gente pode até falar que é inteligente, mas enfatizar o esforço da pessoa. Nossa, você estudou tanto para aquela prova, parabéns pela nota, isso é resultado da sua dedicação. Isso faz toda a diferença. Porque se eu tirei 10 numa prova, porque eu sou inteligente, logo eu não preciso fazer mais nada para a próxima prova. Mas se eu tirei 10 por causa do meu esforço, eu vou ter que continuar estudando e estudar até mais para a próxima prova para poder manter essa nota 10. E isso a gente aplica na nossa vida, a gente aplica na educação dos filhos, a gente aplica nos feedbacks que a gente dá para um funcionário, a gente aplica nos relacionamentos. É uma ferramenta muito poderosa. Segunda dica: quebre as crenças limitantes. Sabe aquela vozinha que fala: eu não consigo, eu não sou boa nisso, eu não nasci para isso, eu não gosto de fazer tal coisa. Quebre isso. Todas as pessoas que têm grandes resultados, seja ele um atleta, seja ele um grande empreendedor, todas essas pessoas tiveram dificuldades, todas essas pessoas muitas vezes fracassaram, mas elas persistiram. Muitas vezes a gente olha uma história de sucesso e a gente só olha o sucesso, mas se a gente for a fundo na história de vida daquela pessoa, a gente vai entender tudo que ela construiu para poder chegar lá e todas as dificuldades que ela atravessou, todas as tempestades que ela teve que passar para poder alcançar aqueles objetivos. Então cuide das suas crenças limitantes. Eu não posso, eu não consigo, eu não nasci para isso, ok? Terceiro passo: se joga, se joga. Se você quer aprender alguma coisa, se você quer fazer alguma coisa, se você quer ter uma iniciativa e aquela vozinha tá te incomodando, chuta essa vozinha e se joga. Eu lembro que quando eu fui gravar o meu primeiro vídeo no YouTube, eu decidi de uma hora para outra. E eu tive que tomar essa decisão naquele momento, porque no dia seguinte eu ia cortar o meu cabelo. E eu queria começar esses vídeos da transição e esse canal com o meu cabelo comprido. E eu tomei essa decisão, fui lá, tomei o banho, passei uma maquiagem, falei pro meu marido: monta a câmera que eu vou gravar um vídeo e tem que ser hoje. Eu falei: eu não sei nem se eu vou publicar, mas se eu publicar, eu já tenho ele gravado e tem que ser hoje porque amanhã não dá mais. Então se joga. Se você quer passar por uma experiência, se você quer aprender uma nova profissão, estudar ou empreender, faça, começa agora. Você já ouviu falar da terapia de choque? Tipo, uma pessoa que tem muito medo de uma aranha, ou uma pessoa que tem muito medo de cobra, ou a pessoa que tem, enfim, uma fobia. Se tem medo de aranha, então ela vai lá e entra em contato com uma aranha e pega a aranha e
né? Muitas vezes essa terapia de choque é necessária na nossa vida. A gente vai lá e faz. Um dos meus maiores medos quando eu decidi assumir os cabelos brancos era exatamente me expor. O que as pessoas vão pensar? Quando você vai lá, grava um vídeo e joga isso, porque agora é um fato, todo mundo já sabe. Então eu não tenho mais preocupação do que as pessoas vão pensar, elas já sabem. É a terapia de choque. Isso inclusive me deu força para perseverar nesse momento de transição. Gente, o quarto passo que eu quero enfatizar é com relação ao fracasso. Quem tem mindset fixo, o fracasso paralisa. O primeiro obstáculo a pessoa trava. Quem tem o mindset crescente, ele sabe que vai surgir dificuldades, ele sabe que não vai ser fácil, mas ele persevera. Então não deixe o fracasso te imobilizar, te paralisar, mas faça o contrário, seja perseverante e aprenda com os erros e toma aquela lição como aprendizado para você fazer melhor. E agora, como um exercício para esse mindset, eu queria que você deixasse aqui nos comentários quais foram os desafios que você conseguiu superar na sua vida. Quando você conseguiu colocar em prática esse mindset crescente. Coloca aqui alguma situação que você enfrentou e quando a gente traz para a memória essas superações, isso dá força para a gente continuar novos desafios. Obrigada por estar aqui, aproveita, curte, compartilha esse vídeo e não deixe de se inscrever, que é o mais importante, tá bom? Até o próximo vídeo.